Para muita gente, sabe, abrir o Microsoft Excel é meio que encarar uma tela em branco. Aquela grade de células que parece infinita e intimidadora. Totalmente. Parece que ela tá te desafiando, né? Um movimento em falso e você quebra tudo. Exato. Mas, ao mesmo tempo, é uma das ferramentas mais poderosas e requisitadas no mercado. Não tem como fugir. E a nossa fonte para essa conversa hoje é bem interessante. A gente está mergulhando num material de estudo para concursos públicos. O que é ótimo. É, porque isso nos dá uma vantagem. O material não se perde em funções que ninguém usa. Ele vai direto ao ponto, sabe? Foca naquilo que é considerado essencial, o que realmente forma a espinha dorsal da ferramenta. Perfeito. Então, a nossa missão aqui hoje é exatamente essa, né? Desmistificar essa tela em branco. A gente vai seguir a jornada do Excel desde uma origem que, olha, é surpreendentemente analógica. Lá no papel, né? Isso. Até a versão de hoje que vive na nuvem, colaborativa e, principalmente, tentar entender a lógica por trás da interface, para ela deixar de ser tão assustadora. Exatamente. A ideia é ir muito além de ver o Excel só como um lugar para fazer lista de compras, sabe? Sim. É descobrir como ele vira um motor de processamento. Como as fórmulas, as funções, como elas pegam um monte de número solto e transformam numa história, em insights que a gente consegue entender. É a jornada do dado bruto à decisão. Perfeito, é isso. Bom, vamos começar então por essa origem que você mencionou. A fonte que a gente analisou nos lembra que a ideia de uma planilha é bem mais antiga que os computadores. Muito mais antiga. Ela fala do livro Caixa, aquele caderno de contabilidade clássico com colunas para registrar entradas, saídas, o saldo. A contabilidade da padaria da esquina por décadas foi feita assim. E essa conexão é fundamental. O Excel, que foi lançado lá em 1987, ele é o herdeiro direto dessa ideia. Mas com uma grande diferença, imagino. Uma virada de chave total. Porque o livro caixa no papel é um registro estático. Pensa assim, se o dono da loja quisesse simular um aumento de 5% nos preços... Nossa, que trabalheira, teria que apagar e recalcular tudo na mão. Exatamente. Já na planilha eletrônica, você muda o valor em uma única célula. Uma. E a planilha inteira se recalcula na hora. A previsão de negócios se atualiza em 1 segundo. É a passagem do registro para simulação, para inteligência. É isso. Sai da escrituração e entra na inteligência de negócios. E essa evolução não parou aí, né? A fonte também destaca uma mudança mais recente na forma como a gente adquire a ferramenta. A transição do pacote Office para a assinatura do Microsoft 365. Ah, sim. Isso parece um detalhe comercial, mas as implicações práticas são gigantescas. Como assim? Antes, você comprava uma caixa, instalava o Office 2016, por exemplo, e ficava com aquela versão por anos. O Microsoft 365 mudou o jogo. Não é mais um produto, é um serviço. E o que isso significa na prática? Primeiro, uma integração muito maior com a nuvem, com o OneDrive. Várias pessoas podem trabalhar no mesmo arquivo ao mesmo tempo, de qualquer lugar. O que já é uma mudança em tanto para o trabalho em equipe. Sem dúvida. Mas o ponto crucial mesmo é o ciclo de atualizações. Em vez de esperar 3 anos por um pacotão de novidades, a assinatura te dá atualizações mensais. Ah, então a ferramenta está sempre mudando. Exato, ela está viva, evoluindo. Uma função que não existia no mês passado pode aparecer hoje e resolver um problema que você tinha há anos. Entendi. Ok, então temos essa ferramenta viva e dinâmica. Mas antes da gente usar os superpoderes, precisamos entender o básico da anatomia dela. Quando a gente abre um arquivo, um .xlsx, o que a gente está vendo? A gente está vendo o que se chama de pasta de trabalho. Pensa num fichário, tá? Ok, um fichário. E dentro desse fichário você tem as planilhas, que são aquelas abas lá embaixo. Cada planilha é uma folha, e essa folha é a famosa grade gigante de células. E essa grade, ela tem um fim ou eu posso ir rolando para baixo e para a direita para sempre? Ótima pergunta. Ela parece infinita, mas não é. E o material de estudo faz questão de ressaltar isso. Uma planilha hoje tem um limite de um pouco mais de 1 milhão de linhas. 1 milhão. É. 1.048.576 linhas e 16.384 colunas.
Para uma lista de compras, é um exagero. Mas se alguém trabalha com análise de dados de uma grande empresa, por exemplo, saber que existe um limite é fundamental, para não ter surpresas. Certo. E para navegar nisso tudo, temos a faixa de opções, a ribbon, lá em cima. Confesso que às vezes me sinto perdido com tanto botão. Qual é a lógica ali? A lógica é pensar em tarefas. Em vez de decorar onde está um botão, você pensa: o que eu quero fazer? Quero inserir algo. Clica na guia Inserir. E lá vão estar as opções de gráfico, tabela. Exato. Quero mexer com fórmulas. Clica na guia Fórmulas. Cada guia agrupa os comandos por tema. É um mapa mental das funções do programa. E abaixo disso tem aquela linha branca, a barra de fórmulas. Imagino que seja importante. Se a grade de células é o palco, a barra de fórmulas é a cabine de controle. É o cérebro da operação. É ali que a gente vê o conteúdo real de uma célula. Como assim o conteúdo real? Uma célula pode mostrar um número 100, por exemplo, mas na barra de fórmulas você descobre que aquele 100 é, na verdade, o resultado de um cálculo complexo. É onde a mágica acontece. Perfeito, essa era a deixa que eu precisava, porque até agora a gente tem só números e textos parados. Como a gente faz as células conversarem entre si. É aí que entram as fórmulas, certo? Exatamente aí. E a porta de entrada para esse mundo é um único símbolo. O sinal de igual. O igual. Tudo começa com igual. Tudo. Toda e qualquer fórmula no Excel começa com ele. A partir daí, você pode combinar números, operadores matemáticos e, o mais importante, referências a outras células. E aqui a gente já entra numa daquelas pegadinhas clássicas, que a fonte até exemplifica. A ordem das operações. Com certeza. É o motivo de muita fórmula dar resultado esquisito. O Excel não lê da esquerda para a direita como a gente lê um texto. Ele segue a ordem da matemática. Multiplicação antes da soma. Isso. O exemplo do material é clássico. Se você digita igual 4 plus 5 vezes 2, o resultado não é 18. O Excel faz 5 vezes 2 primeiro, que dá 10, e depois soma com 4, resultado 14. E se eu quisesse que a soma viesse antes? Aí você assume o controle com os parênteses, igual na escola. Igual, abre parênteses, 4 plus 5, fecha parênteses, vezes 2. Agora sim ele é forçado a resolver o 4 plus 5 primeiro, que dá 9, e aí multiplica por 2, 18. Dominar os parênteses é dominar a lógica dos cálculos. Perfeitamente. Mas, digitar números direto na fórmula não é muito produtivo. O poder mesmo está em linkar as células, em dizer, pegue o valor da célula A1 e some com da B1. Certo. E isso nos leva para um conceito que parece ser central, os tipos de referência de célula. Talvez o conceito mais importante para a produtividade no Excel. O padrão é a referência relativa. Se na célula C1 você escreve igual A1 plus B1, e depois arrasta essa fórmula para baixo, para C2... Ele entende e muda para igual a 2 plus B2. Exato. O Excel é inteligente, ele entende que você quer somar as células da nova linha e ajusta a fórmula sozinho. Isso é o que permite replicar um cálculo para milhares de linhas em segundos. Mas, e se eu não quiser que ele seja tão inteligente assim? Ótima colocação. Se eu precisar que uma parte da fórmula fique sempre travada, apontando para uma única célula, não importa para onde eu copio. Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é a referência absoluta. Você basicamente diz para o Excel, nessa parte aqui, não se mova, fique ancorado. E o sinal para isso é o cifrão, o dólar. O famoso cifrão. Eu sempre vi, mas nunca tive 100% de certeza de como usar. O exemplo do material é perfeito para isso. Imagina uma lista de produtos com preços em dólar. E numa única célula, sei lá, E1, você tem a cotação do dólar do dia. Ok. Para converter todos os preços para reais, a fórmula seria igual a 1 dólar e dólar 1. Ah, entendi. Os cifrões em dólar e dólar 1 travam a referência. Exatamente, eles congelam. Quando você arrasta essa fórmula para baixo, a parte A1 vai virar A2, A3, A4, acompanhando cada produto. Mas a parte dólar e dólar 1 vai ficar lá,
travada, sempre buscando a cotação do dólar naquela única célula. Sem o cifrão, a fórmula quebraria na segunda linha. É um conceito simples que destrava um nível de automação absurdo. Totalmente. Certo, mas escrever fórmulas complexas do zero pode ser intimidador. Existem atalhos? Fórmulas prontas? Sim, e elas são o coração da ferramenta. As funções. Funções são basicamente fórmulas pré-definidas com um nome. Em vez de digitar A1 plus A2 plus A3, você só usa a função soma A1.A3. E o Excel tem muitas dessas. Centenas, organizadas por categorias: matemática, texto, lógica, pesquisa. Falando nisso, a fonte destaca algumas que são icônicas. Uma delas é a função C, que parece que dá inteligência para a planilha. A função C é o primeiro passo para isso. A lógica dela é simples. Você faz um teste e define o que acontece se o teste for verdadeiro e o que acontece se for falso. Me dá um exemplo. Claro. Igual se A1 1000 acima da meta, meta atingida, abaixo da meta. Com isso, a célula não mostra mais um número. Ela te dá um status, uma análise. A planilha começa a te dar respostas, não só cálculos. E a fonte também menciona uma que é descrita como trauma de muitos. A PROC-V. Eu admito, PROC-V sempre foi uma caixa preta para mim. Ah, PROC-V. Ela tem essa fama, procura vertical. A missão dela é simples, na verdade. Você dá um valor para ela procurar, tipo um código de produto. Certo. Ela varre a primeira coluna de uma tabela, procurando esse código. Quando acha, ela te retorna um valor de outra coluna naquela mesma linha, tipo o preço do produto. Parece super útil para cruzar informações entre tabelas. É extremamente útil. Mas você tem razão, a sintaxe dela é cheia de regrinhas, pouco intuitiva. E tem salvação para esse trauma? Tem. E é uma das melhores evoluções recentes do Excel, também mencionada no material. É a sucessora da PROC-V, a função PROC-X. PROC-X. Isso. Ela faz tudo o que a PROC-V faz, só que de um jeito mais simples, mais flexível, mais poderoso. Não exige que a busca seja na primeira coluna, é muito melhor. Se alguém está aprendendo agora, deveria ir direto para a PROC-X. Ufa, que alívio. Ok, então já conseguimos organizar e calcular nossos dados. Mas agora temos uma planilha gigante, cheia de números. Como a gente transforma esse mar de dados em conhecimento? A resposta para isso é uma das ferramentas mais espetaculares e surpreendentemente subutilizadas do Excel: a tabela dinâmica. Eu já ouvi esse nome. As pessoas falam com uma mistura de medo e reverência. O que ela faz na prática? Na prática, ela permite que você resuma e analise milhares de linhas de dados de forma interativa, sem escrever uma única fórmula. Sem fórmulas? Nenhuma. Imagina uma base com 50 mil registros de vendas. Responder qual foi o produto mais vendido na região Nordeste no terceiro trimestre seria um pesadelo. Nem imagino como começar a fazer isso com fórmulas. Com uma tabela dinâmica, isso não é um cálculo, é uma pergunta que você faz arrastando e soltando campos. Você arrasta a região para o filtro, data para as colunas, produto para as linhas e em segundos a resposta está na tela. Uau! É uma ferramenta que transforma a análise de dados em exploração. É um verdadeiro superpoder. Impressionante. Então, com a tabela dinâmica, você encontra a história nos dados. E para contar essa história? Aí a gente entra na visualização. E o Excel tem um arsenal de gráficos. Colunas para comparar, linhas para mostrar tendências, pizza para mostrar proporções. Um gráfico transforma uma tabela chata numa mensagem clara e imediata. E além dos gráficos, dá para deixar a própria planilha mais visual. Sim, com um recurso fantástico chamado formatação condicional. Ele muda a aparência da célula com base no valor dela. Ah, tipo colorir as células. Exato, você pode criar uma regra para que todo o valor de venda abaixo da meta fique vermelho e os que superaram fiquem verdes, o Insight Stone instantâneo. Você não precisa ler os números, as cores já te contam a história. Uau! Recapitulando então, a jornada é impressionante. A gente saiu do livro caixa no papel, uma ferramenta de registro, para uma planilha na nuvem que é uma plataforma viva de análise. Exato. Entendemos a estrutura, a lógica das fórmulas e vimos como ferramentas como PROC-X e tabelas dinâmicas
transformam o Excel de uma calculadora numa ferramenta de investigação. É isso, e fica claro que não precisa dominar todas as 500 funções. Se você dominar um punhado de conceitos-chave, referência relativa e absoluta, a lógica do C, o poder da PROC-X e o resumo das tabelas dinâmicas, você já transforma completamente sua forma de trabalhar. Para fechar, o material ainda menciona, mesmo que de passagem, um outro nível de poder: macros e a linguagem VBA. Sim, aí o Excel deixa de ser uma ferramenta que você usa e se torna uma plataforma sobre a qual você constrói. Com macros e VBA, você pode automatizar qualquer tarefa repetitiva, qualquer uma. E isso nos leva a uma reflexão final, então. Se tantas tarefas podem ser automatizadas, desde um cálculo simples até um relatório complexo, A pergunta que fica é: se uma tarefa no Excel é feita repetidamente, sempre da mesma forma, é quase certo que ela pode ser automatizada. Qual seria a primeira rotina a ser delegada para a máquina para liberar tempo e energia para o que os humanos fazem de melhor? A análise criativa, a tomada de decisão e a busca pela próxima grande pergunta a ser feita aos dados.